Pessoal do sexto ano é o seguinte, ah, devido à dificuldade que uma parcela apresentou com relação a isso aqui, e alguns foram perguntando, eu resolvi pegar aquele exercício e trabalhar a parte da escala gráfica e deixar a numérica para a gente trabalhar depois, tá? Para ver se facilita para vocês o entendimento, pelo menos de uma parcela do que eu queria mostrar, ok? Então, assim, o assunto de hoje é outro, ainda é sobre os mapas, enfim, mas de uma outra forma, tá? E essa parte do cálculo, eu quero, estou optando, na verdade, ninguém vai ficar sem ver isso, mas eu prefiro fazer em sala de aula com vocês, como a gente fez lá a questão da localização antes, depois eu vim aqui e dei outra aula, assim eu posso fazer com todo mundo que vocês todos foram perguntando, eu fui carteira por carteira ajudando para fazer. Por quê? Porque alguns desses conteúdos são difíceis, muitos de vocês vão ter dificuldade, eu sei que fica aquela coisa, tem aluno que fica com vergonha de perguntar. E a ideia não é essa. Então, assim que a gente estiver voltando para a sala de aula durante o ano, tá? Eu quero trabalhar novamente esse conteúdo com vocês de forma mais. Eu volto nele sem problema nenhum, tá? Então, isso já está combinado, eu estou deixando essa parte. Não vou deixar sem correção, vou passar a correção para vocês, mas eu vou voltar e trabalhar isso com vocês depois em sala de aula. E melhor até porque lá eu vou ter ajuda também da professora de matemática, para a gente poder trabalhar isso de uma forma mais, assim, um acompanhamento com vocês mesmo, para ter certeza que todo mundo está entendendo, tá, gente? Não, temos que ser práticos, mas também temos que fazer a coisa de uma forma que funcione, ok? Isso foi até alguns alunos que acharam mais, né, que comentaram comigo, então eu pretendo fazer dessa forma. Se mudar, se em outra oportunidade nesse bimestre mesmo a gente tiver, não tem problema, pauto nisso, a gente discute sem problema nenhum, mas eu acho que assim vai ser mais prático, tá? Então vamos lá. Fazendo a correção aí, tá? De acordo com a escala gráfica desse mapa, que mapa? É o da 266, é esse aqui. Para quem não lembra, embaixo do mapa, já coloquei para vocês, tá? Tem aí a escala numérica, tá? Perdão, a escala gráfica, que é o que eu quero trabalhar. Então vamos lá. A escala numérica nem é tão difícil assim, mas ela exige converter uns valores e nem todo mundo tem essa facilidade para fazer. Então, como eu disse, eu quero fazer um acompanhamento melhor com vocês nessa parte. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber, na realidade, quanto corresponde cada centímetro. A escala lá embaixo no mapa indica. Ela está de 0 a 200, poderia ser de 0 a 50, poderia ser de 0 a 10, poderia ser de 0 a 5. Aquilo indica quanto vale um centímetro no mapa. Então, se eu fizer a medição entre um lugar e outro, se eu tirar a medida, eu vou saber, desde que eu esteja com uma régua aferida, ou seja, verificada, uma que está na medida correta, eu consigo saber com a distância entre um lugar e outro, convertendo, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Cada centímetro no mapa corresponde a 200 quilômetros na realidade. Por quê? Porque o centímetro ali está marcando de 0 a 200. Então você sabe que cada centímetro que você marcar, 200. Aí se eu medir e deu, sei lá, 2 centímetros entre uma cidade e outra, professor, então são 400 quilômetros, tá? A grosso modo, como eu disse, pretendo voltar nisso melhor. Vou trabalhar agora a gráfica, depois a gente fala da numérica em outro momento, tá? Então, nesse caso aqui é um exercício parecido, só que ele pede, olha, a distância entre a Alta Floresta e Cuiabá. O mapa, na distância no mapa é 3 centímetros. Quanto vale cada centímetro mesmo? 200. Então, 1, 200. 2, 400. 3, 600 quilômetros. Tá? Para cada quilômetro, 200. Tudo bem? Então, 200, 400, 600. Aí se fosse 4, 800. Tá? E a distância real, ele tenta mostrar isso fazendo a comparação. Então é 3, né, vezes 200 aqui, ou para 200 aqui, né, ou seja, 600 quilômetros. Qual é a escala numérica desse mapa? Tá? A escala numérica ela é feita convertendo, ela pode aumentar ou diminuir zero. Como eu disse, nem todo mundo tem facilidade para fazer isso aqui. É uma coisa que é fácil, mas ao mesmo tempo depende que você tenha aquela tabelinha e usa matemática. Então eu quero fazer o trabalho com vocês depois. Eu coloquei a correção aqui para voltar nesse conteúdo depois, tá, pessoal?
para eu voltar nesse conteúdo depois. Então, vou combinar com a coordenação e a gente vai trabalhar isso mais especificamente depois, em outro momento. Mesma coisa aqui, tá? Então a gente tem aqui as escalas, ó, 3 centímetros no mapa, 130 na escala, tá? Aproximadamente 400 metros em linha reta, na realidade. 7,5 centímetros no mapa, tá? Que é a distância entre um lugar e outro. Cada um é 16 quilômetros, vai dar 120 quilômetros, fazendo o cálculo, tá? Então, cada quilômetro ali, tá? Na escala, comparando, fazendo o cálculo, 120 quilômetros. E aí ele pede para saber o nível de detalhes no mapa, na página, na mesma página aí, né, 268, só que ele tem um nível de detalhes ali. Vocês vão reparar que o mapa A, ele tem um nível, né, uma escala maior, então dá para você ver mais detalhe, tá? O valor é maior. Agora, no outro mapa, ele mostra uma área maior, então ele já não tem o mesmo nível de detalhe que o outro tem, tá? Então é uma questão de você priorizar o que você vai demonstrar com uma maior qualidade ou com uma menor qualidade. Seria a mesma coisa que pegar um vídeo numa resolução que vocês assistem no celular, um vídeo no mesmo tamanho, dependendo da resolução, um vai estar muito melhor e o outro vai estar um pouco pior, tá? Mas como eu disse, quero trabalhar isso depois em sala de aula de forma mais específica com vocês. Ah, professor, então o que o senhor vai estar trabalhando literalmente com a gente aqui agora? Bom, aí que está o X da questão. Eu queria discutir com vocês a diferença nos tipos de mapa ainda. Como assim? Nem tudo é mapa. Depende da proporção e da escala, como eu disse. Nível de detalhe ou não. E era isso aqui que eu queria me focar nessa aula. Esse dá para todo mundo ver, esse dá para todo mundo observar, e aí não tem aquele problema todo de eu consigo fazer a parte de matemática, eu não consigo. Então vamos focar nisso daqui agora, pelo menos nesse momento, tá? Como eu disse, não vou deixar de fora. Só estou priorizando isso aqui. Planta é uma representação de uma área pequena, tá? Então, se eu estou fazendo um desenho de um cômodo, se eu estou fazendo um desenho de uma casa ou num bairro, eu estou fazendo uma planta, certo? Confeccionadas em escalas grandes. Eu estou mostrando uma área de uma forma que todos possam observar um maior número de detalhes. Então, eu estou mostrando uma planta. Poxa, um prédio, eu vou fazer um mapa do prédio. Não, uma planta, certo? Temos até alguns exemplos de escala aqui para vocês verem. Aqui nesse caso numérica, né? Não a gráfica, mas enfim. Aí tem um exemplo, tá? Centro de Manaus aí, uma área lá. 1 para 8.000 no caso, né? Perdão. Então, escala numérica. Pode acontecer de aparecer numérica? Pode, por isso que eu vou ensinar depois para vocês, tá? Agora, vamos voltar aqui. A carta. Professor, eu vi no livro que estava escrito carta cartográfica. Por causa disso, tá? Então, proporções diferentes, nomes diferentes. O que é a carta? Ela representa uma área um pouco maior, tá? Com detalhes do terreno, ou nível de detalhe do terreno. Então você tem construções, área de plantação ou áreas ocupadas por cidades inteiras, não apenas uma parte. Então, nesse caso, é uma carta, ok? Elas são confeccionadas em escalas médias e grandes. Tem aqui os valores que já são maiores do que o da outra lá da escala numérica para vocês fazerem uma comparação. Olhando aqui lá, dá para ver que esses valores são bem mais altos. E aí, aqui um exemplo, tá, de uma carta, ok? E o mapa, representação de áreas maiores, tá, em nível de detalhe do terreno. Um exemplo, países, continentes ou toda a superfície terrestre. Mas a gente chama genericamente, professor, tudo de mapa, mas está errado, tá? Então, não é bem por aí, ok? Então, pode ver que as escalas aqui são muito maiores, tá? Em termos de números, tá? De proporção. É óbvio que se você está mostrando uma área pequena, então a escala é pequena, tá? É diferente da outra que a área é maior, então você tem uma escala que teoricamente ela é maior. Mas é o contrário, professor. Depende do ângulo que você observa, não necessariamente. Nesse caso aqui, o mapa ele é feito numa escala pequena porque ele demonstra uma área muito maior. Ele quer te mostrar essa área que você não poderia ver olho nu. Então, a escala é pequena. Ele pegou isso e colocou numa forma que você possa ver.
a gente não consegue ver olho nu um continente inteiro. Então você precisa do mapa, numa escala pequena, para você poder ver isso tudo. Entender a diferença? Então, carta é uma coisa, mapa é outra coisa, planta é outra. Finalidades diferentes. Ok? Mapa mundi dos continentes. Nossa, pois é. Algum de vocês consegue ver o continente inteiro? Não. A gente precisa do mapa numa escala pequena para poder representar isso. Ok? Então é isso que eu queria que vocês entendessem aí. Esses 3 nomezinhos, tá? E faça a correção dos outros exercícios lá, o copiem para a gente poder trabalhar. E como eu disse, o que eu achei mais importante, depois, o mais complicado no caso, eu vou voltar depois em sala de aula, quando a gente voltar, eu vou explicar isso direito para vocês, um por um, até para vocês não deixarem os pais e as mães de vocês loucos em casa, fazendo eles tentarem ajudar vocês a responderem, tá, gente? Então, é mais difícil, eu prefiro estar lá com vocês para fazer isso, beleza, gente? Temos aí, tá? A alternativa no teste na página 276, alternativa C, né? O nível de detalhe das informações representadas, é isso que ele queria saber lá. E aí os exercícios que eu quero que vocês façam. Não são todos não, porque a gente ainda não viu outros detalhes, como curva de nível e outros fatores aí, que eu vou explicar na próxima semana, ok? A última aula nossa com relação ao conteúdo dessa apostila é na outra semana, então eu trabalho isso para a gente poder matar essa parte aí. Volto no que eu considero importante, que não deu para trabalhar agora, porque eu prefiro estar em sala com vocês. Gente, tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá? A gente sabe que não tá fácil aqui na cidade, no interior inteiro. Cuidado, usem máscara. Evitem de ficar indo à toa ao centro ou qualquer outro lugar, tá? Para não ficar, de repente, transmitindo essa doença para os outros, para idosos ou parentes nossos mesmo. Vamos cuidar de nós e dos nossos parentes. Beleza, pessoal? Fui.